Sabe o que as lideranças mais eficazes realmente têm em comum? Não é só a genialidade da estratégia ou, sei lá, a competência técnica. É uma coisa muito mais fundamental, que funciona como se fosse o sistema operacional de qualquer equipe de sucesso, sabe? E é sobre esse sistema que a gente vai conversar hoje. Bom, vamos direto ao ponto. O que faz aquelas estratégias incríveis que no papel parecem perfeitas simplesmente não saírem do lugar? A gente tem a tendência de culpar o mercado, a concorrência, talvez a falta de recursos. Mas a verdade é bem mais sutil. Pois é, muitas vezes o problema não está no plano em si. A lógica pode ser impecável, os números podem bater, a visão pode ser super inspiradora. E mesmo assim, a engrenagem simplesmente não gira como deveria. Alguma coisa se perde no caminho entre a sala de reunião e a linha de frente. E aqui está a resposta. O problema está na comunicação. Ela é tipo uma ponte invisível que liga a ideia à execução. E quando essa ponte tem rachaduras, meu amigo, as melhores intenções do mundo desmoronam no meio do caminho. Então, dominar essa arte não é um extra, não. É o alicerce de absolutamente tudo. E essa falha de comunicação acaba batendo direto numa coisa essencial: a autoridade de quem lidera. E olha, não estamos falando daquela autoridade que vem do crachá do cargo. A gente está falando daquela que é percebida, aquela que faz as pessoas confiarem e seguirem uma direção. E essa autoridade, ela é construída ou destruída em cada e-mail, em cada reunião, em cada conversa. Então, beleza. Como é que se constrói essa ponte de um jeito sólido? A resposta está em dominar 3 pilares que são essenciais. Pense neles como as ferramentas para uma comunicação que realmente funciona: clareza, escuta e linguagem corporal. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Começando pela clareza. E aqui, o ponto crucial é entender que clareza não é só falar de um jeito que as pessoas entendam, não. É falar de um jeito que seja impossível não entender. É a base para todo mundo remar na mesma direção, porque todo mundo sabe exatamente para qual porto está indo e por quê. Sem isso, o que sobra é confusão e desconfiança. Agora, o que é fascinante nesse slide é o contraste. De um lado, a simplicidade. Do outro, aquela linguagem codificada, sabe? Cheia de jargão corporativo que soa inteligente, mas que na prática só cria barreira. Aí eu pergunto, num momento de crise, de pressão, qual das duas linguagens funciona? Exato. A mensagem que é direta, que vai ao ponto, é a que mobiliza. A outra só gera ruído. Tá, mas como é que se alcança essa clareza na prática? Não tem mágica, é método. Primeiro, transformar a visão numa história simples, uma narrativa que todo mundo consiga contar. Segundo, ser direto, objetivo. Terceiro, abandonar os jargões que mais confundem do que explicam. E por último, um passo que muita gente esquece: checar se entenderam. Uma pergunta simples como: o que ficou dessa conversa pra gente? Pode evitar desastres. Agora vamos para o segundo pilar, e esse é um que a gente subestima demais: a arte de se escutar. A maioria de nós não escuta para entender, né? A gente escuta para responder. Mas na liderança, a escuta é uma habilidade de ataque, não de defesa. É a principal ferramenta para coletar inteligência e para mostrar para a equipe que a voz de cada um ali realmente importa. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Os líderes mais eficazes escutam os silêncios, as pausas, o que está nas entrelinhas. É ali que moram as dúvidas que ninguém fala, o medo de errar ou até aquela ideia genial que alguém ainda não teve coragem de botar para fora. Escutar o que não foi dito é como encontrar ouro. E, claro, existem técnicas para isso. Quando alguém parafraseia o que acabou de ouvir, a mensagem que passa é: eu estou prestando atenção e eu me importo. Quando se fazem perguntas abertas em vez de dar ordens, se convida à colaboração. É uma mudança total de postura. De faça isso para como a gente pode resolver isso. O foco total e o incentivo ao diálogo franco criam um ambiente seguro onde a verdade pode circular livremente. E isso nos leva direto ao terceiro e último pilar, aquele que muitas vezes trai as nossas melhores intenções verbais, a linguagem não dita. Porque, olha, não importa o quão bem articuladas sejam as palavras, o corpo tem uma linguagem própria, e ela é extremamente convincente. E dê uma olhada nesses números. É impressionante. Numa interação cara a cara, as palavras que a gente usa correspondem a só 7% do impacto da comunicação. 7%. É quase nada. O tom de voz já leva 38%. E a maior fatia do bolo, 55%, fica com o visual, com a linguagem corporal. A conclusão aqui é meio óbvia, né? As pessoas de fato ouvem com os olhos. Então, o que acontece quando as palavras e o corpo entram em conflito?
Alguém diz, estou super aberto a feedbacks, mas ao mesmo tempo cruza os braços e franze a testa. Em quem se acredita? A resposta é instantânea e universal. Todo mundo acredita no corpo. Sempre. A falta de coerência destrói a credibilidade mais rápido do que qualquer outra coisa. A mensagem que foi falada é simplesmente descartada. Então, como alinhar o corpo à mensagem de confiança? Não é sobre atuar, é sobre entender os sinais que nosso cérebro processa instintivamente. Contato visual direto sinaliza honestidade. Uma postura aberta, com os braços descruzados, comunica que se está receptivo. Manter as mãos visíveis é um sinal primitivo de que não há nada a esconder. E espelhar sutilmente a postura do outro cria uma conexão, uma sensação de estamos na mesma sintonia. Ok, agora vem o mais importante. Como é que esses 3 pilares trabalham juntos? Porque eles não são itens separados numa lista. Eles formam um sistema integrado que consegue elevar a liderança de um nível de gerenciamento de tarefas para um nível de desenvolvimento de pessoas. A lógica é a seguinte, a clareza da mensagem é testada e confirmada por meio da escuta atenta. Não adianta nada ser super claro se não se percebe como a mensagem está sendo recebida, certo? E os dois, clareza e escuta, só se tornam críveis, de verdade, se forem validados por uma linguagem corporal coerente. Um pilar sem o outro é uma comunicação pela metade. E essa frase do Dale Carnegie é o arremate perfeito para tudo isso. No fim das contas, liderar é lidar com pessoas. E pessoas são movidas por emoção. Clareza gera segurança emocional. Uma boa escuta gera um sentimento de valorização. E uma linguagem corporal aberta gera confiança. Esses pilares não são só truques de comunicação, são ferramentas de conexão humana. E com isso a gente fecha a nossa análise. A reflexão final é, na verdade, um convite à ação. Olhando para esses 3 elementos que dependem um do outro, clareza, escuta e linguagem corporal, a pergunta não é qual deles é o mais importante. A pergunta é, qual deles, se for aprimorado hoje, causaria o maior impacto positivo na forma de liderar amanhã?